Salmo de número 72. Um salmo tremendo, tremendo. Já fazendo alusão aqui, se nós estamos aqui, né, já falando de Jesus Cristo, que daqui a alguns dias, né, comemoraremos a sua chegada. Imagina então Davi, Salomão, na época de Israel, a ansiedade deles em ver o trono de Israel sendo estabelecido sobre a terra. Não havia essa realidade ainda sobre eles. Eles tinham uma expectativa, eles tinham um desejo, eles acreditavam. Só que não havia ainda uma realidade ao qual a gente pode hoje vislumbrar aqui, que é a chegada do Senhor Jesus. Só que vários textos na palavra de Deus nós vamos encontrando, textos do profeta Isaías, como por exemplo, né, Isaías capítulo 9, muito difundido nesses dias de Natal, Isaías capítulo de número 11, quando se fala sobre o reinado desse servo sofredor, né, Isaías 53, Isaías capítulo 7, quando fala do Emanuel, né, que é também resgatado nos evangelhos, quando o anjo fala para Maria, que esse Emanuel ao qual falava Isaías, é esse Jesus que chega. E nós vamos aqui compartilhar este salmo, é um salmo de 20 versos, nós vamos ler aqui até o verso 20 mesmo. Eu já fiz até uma pregação em cima somente do verso 20, não sei se vocês se lembram, quando a gente falou um pouco da história de Davi, a gente bateu em cima apenas desse verso 20, né? Mas esse é um salmo, como se diz por aí, um salmo messiânico. Vamos ler este salmo, salmo de número 72. Assim diz a palavra do Senhor: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode o necessitado que clama, e também ao aflito, ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cintos dos montes, seja a sua messe como um Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Pai, que o Senhor nos use neste momento como instrumento para compartilhar, para ministrar a tua palavra com eficácia, de acordo com a sua vontade. Teu Santo Espírito traga luz, entendimento sobre as nossas vidas, e que o Senhor continue a edificar e a fortalecer a tua igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aqui então este salmo, é o salmo, para quem tem aí escrito na Bíblia, está dizendo que é um salmo de Salomão. Alguns autores dizem que foi o próprio Salomão que escreveu este salmo, mas nós temos também outros autores dizendo que foi o rei Davi, escrevendo sobre a expectativa
do próprio rei com relação ao seu filho. Nós vemos quando Salomão estava por assumir o trono de Israel, Davi dá uma chamada com ele, né? Salomão, chegada aqui, vamos conversar. Rapaz, preciso que você faça assim, E ele instrui, né, a Salomão, e nós vemos depois o próprio Deus falando com Salomão, lá em 1 Reis, quando começa a se desenvolver, quando começa a Salomão a assumir o trono, ele assume no meio de um golpe do próprio irmão, né, uma situação ali bastante, o irmão querendo assumir o trono, aí ele vai e acaba tendo que, Batseba, tendo que ali fazendo com o profeta Natan, conversando, tendo que combinar para que Davi pudesse honrar a sua palavra e Salomão pudesse assumir. Olha, o próprio início do reinado de Salomão foi bastante turbulento, mas cumpriu-se a palavra do Senhor. E o próprio Deus falou para que Salomão fosse homem, fosse valente, fosse homem. E ele assumiu o trono de Israel. Então, há aqui muito se dizendo sobre isso, que Davi, foi o próprio rei Davi que escreveu este salmo. E aqui, então, trazendo exatamente essas instruções para o novo rei, né? Mas nós cremos na palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que inspira os seus escritores aqui ao longo de toda a palavra. E diante dessa realidade, nós vemos que este é um salmo também chamado de salmo messiânico. Por quê? Porque Davi poderia estar pensando aqui, com o seu pensamento, ele poderia estar escrevendo pensando sobre o seu filho Salomão. Mas o Espírito Santo de Deus já estava escrevendo ali através da vida de Davi, já anunciando o reino de Jesus que iria por vir, que iria chegar. Da mesma forma, quando Deus usa o profeta Isaías, nos vários textos que a gente falou aqui no começo, quando ele comenta sobre o servo sofredor, sobre o Emanuel, sobre um menino que iria guiar as nações, não sabia Isaías quem seria, mas ele já estava ali sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o menino que iria nascer e que seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Então este é um salmo messiânico, é um dos salmos que fazem menção ao reino de Deus em Cristo Jesus, que começa a se fazer revelado em Cristo Jesus. E aí nós queremos aqui destacar, meus irmãos e minhas irmãs, neste salmo, alguns desses aspectos do reino de Cristo Jesus. Através da sua chegada, através do seu nascimento, nós percebemos exatamente estes valores sendo plenamente revelados em Cristo Jesus. Não eram coisas novas, Deus sempre, ao longo de sua palavra, anunciava estes valores, anunciava os seus planos e seus propósitos, né? Até esses dias nós ouvimos na escola dominical sobre o proto-evangelho. Quem estava na escola dominical sabe muito bem, quando a primeira menção de redenção em Cristo Jesus está no livro de Gênesis. Mas como assim? Aonde que está isso lá? Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Deus fala para a serpente que a descendência da serpente iria ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher iria pisar na cabeça da serpente. De quem Deus estava falando aqui? Estava falando de Jesus. Então já há uma promessa de redenção, já há o Evangelho sendo anunciado desde o início. E nós vemos nesse salmo exatamente estes valores, estas ideias que se prefazem em Cristo Jesus. Então o nascimento de Jesus, meus irmãos, é o tempo de nós olharmos para alguns destes valores, para resgatarmos alguns destes valores, para praticarmos alguns destes valores, ou até mesmo lembrarmos de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Senhor. Às vezes a gente conhece, não, Natal Jesus nasceu, Natal Jesus veio, Natal é o nascimento do Senhor. Mas o que isso tem feito diferença na minha vida? O que isso tem feito de diferença no meu dia a dia? Né? Tal qual aquela música do João Alexandre, Nas Estrelas. Né? Quem aqui conhece essa música, né? Ele fala que Deus domina sobre terra e mar. Mas o que Ele é para mim? Ele fala,
eu sei o sentido do Natal, mas eu sei que um dia Deus veio, mas o que Ele é para mim? Aí ele fala, até que um dia o seu amor eu ouvi, a sua imensa graça recebi. E descobri que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora, ao meu lado está. É o que diz a música. Depois pesquisem lá, nas estrelas, está lá, sendo maravilhosamente cantado pelo João Alexandre. Mas que traz total sentido para essa expectativa, para esse tempo pelo qual nós estamos vivendo aqui. E nós queremos realmente destacar essas qualidades, esses eventos relacionados ao reino de Deus. E o primeiro destes elementos que nós destacamos aqui neste salmo, meus irmãos, é que o reino de Deus em Cristo Jesus é um reino que promove justiça. É um reino de justiça. Vejam os primeiros versos do Salmo 72. Já no primeiro tempo aqui, concede ao rei, Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça, o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz, as colinas o trarão com justiça. Julgue os aflitos do povo. Salve os filhos do necessitado, esmague o opressor. Então esse reino, é um reino que promove justiça. É um reino que se faz, que está do lado daquele que sofre. É um reino que está fazendo companhia com aquele que está passando dificuldades. E ao mesmo tempo é um reino, ao qual os seus integrantes também fazem isso. Nós encontramos justiça. Uma das coisas mais tremendas que nós vemos Deus no Antigo Testamento, falando para Moisés no Êxodo, quando ele fala, o clamor do meu povo veio até mim. O sofrimento, o clamor, esse povo clamava, o povo de Israel clamava na escravidão do Egito, clamava a Deus por libertação, clamava ao Senhor para que fossem libertos da escravidão do Egito. E Deus fala com Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Eles não vão ficar assim para sempre. Em Cristo Jesus nós não mais somos escravos do mundo. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos da velha maneira de viver. Não somos mais escravos da nossa velha natureza. Nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Um outro aspecto do reino de Deus em Cristo Jesus é que Jesus veio para ficar. Ele veio para ficar. Jesus, ele veio, ele foi embora por um pouco de tempo. Ele fala, nos versos lá do Evangelho de João, ele tem que ficar um tempão explicando para os discípulos, olha, eu preciso ir, gente. É necessário que eu vá. Mas vocês não ficarão órfãos, porque o Consolador virá para ajudá-los, para auxiliá-los. Mas Jesus veio e Ele não vai mais embora, meus irmãos. Jesus fala isso na grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui no verso 5, Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Cristo é Deus, Jesus é Deus. João, lá no capítulo 1 de João, diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo participou de toda a criação, ele é eterno, igual Deus. Não tem início, não tem fim, é Deus, subsiste como Deus. Mesmo assim, habitando no mais alto trono, Ele veio ao nosso encontro, para ter um encontro com a gente, para olhar para nós e falar, olha, você faz parte desse reino, vocês não estão mais sozinhos, vocês não estão mais desamparados, vocês não serão mais abandonados. Nosso Deus não nos deixa na mão, não nos deixa na mão, meus irmãos.
Ele veio para fazer parte da nossa vida, daqui e para todo sempre, daqui para a eternidade, daqui para a glória. Os dias aqui não serão fáceis, serão complicados, serão repletos de lutas, serão repletos de situações difíceis. Mas, meus irmãos, a carga fica mais leve quando sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós podemos ser abandonados pelos nossos pais, podemos ser abandonados pela nossa família, podemos ser abandonados pelos nossos amigos, podemos ser traídos, mas nosso Deus não nos abandona. Jesus veio e Ele não vai mais embora. Ele veio para ficar. Ele veio para fazer parte, para nos auxiliar, para que a nossa vida seja uma vida abundante na presença dele. O verso 6 também destaca que Jesus veio para saciar a nossa sede. Seja Ele, aqui o salmista dizendo, olha assim, como que a gente não pode se lembrar de Jesus nesse verso. Seja Ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo. Olha que tremendo, seja Ele como chuva. Jesus se apresenta como fonte de água viva. Quando tem aquele encontro com a mulher samaritana, em João 4, um dos encontros mais tremendos, mais incríveis ali, onde a mulher nos representa no sentido de nós ali estarmos diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estarmos totalmente nus diante da presença do Senhor Jesus. Jesus vem e fala, olha, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus se apresenta como uma fonte de água viva. Nesses dias de calor, dá uma sede, né? Não tem sido fácil. Eu aqui me recuperando ainda, gargantinha ruim. A aguinha vem, parece um bálsamo, né? Meus irmãos, Jesus é esse bálsamo na nossa vida. Nós precisamos nos achegar. Essa data é muito importante para a gente apenas comemorar como o mundo comemora. Jesus, Ele mata a nossa sede, a sede da nossa alma. Ele traz sentido à nossa história, Ele traz sentido para a nossa vida. Ele sacia essa sede, que essa água aqui eu podia tomar quantas fossem, não iria saciar essa sede que eu tenho em meu interior, essa sede da alma. Nada nesse mundo pode saciar essa sede, nada. Somente Jesus pode saciar essa sede. Mas nós precisamos ficar à beira da fonte, sermos alimentados ali, saciados à beira da fonte, como o salmista diz no Salmo 1, aquele salmista, aquele irmão, irmã bem-aventurado, que não se leva pelos conselhos dos amigos e não se perfaz, não faz parte, não é influenciado pelos grupos daqueles que não glorificam a Deus, mas influencia. E essa pessoa, ela é como uma árvore que está plantada perto das correntes das águas, diz o salmista, no Salmo 1. Então, as nossas vidas precisam estar plantadas perto desta fonte. Jesus é a fonte que sacia a nossa sede, e nós precisamos nos manter saciados. Não dá para sair por aí, se aventurar e sentir sede novamente. Não dá. Ele veio para saciar a nossa sede. Uma outra característica desse Rei dos Reis, ele veio para nos trazer abundância de paz. No verso 7 está dizendo, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Meu Deus, está dizendo do rei isso aqui? Está falando do rei? Está falando do Rei dos Reis, irmãos. Já está fazendo aqui, prefigurando o Senhor Jesus. Porque Jesus se apresenta para os seus discípulos ao ressurgir,
a vencer a morte, ele se apresenta para os seus discípulos: a paz esteja com vocês. Quando ele se despede também dos seus discípulos, lá em João, no seu diálogo ali, durante a Santa Ceia, ele também fala: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não é uma paz que o mundo dá. É maior. É diferente. É muito diferente. O sentido de paz em Cristo Jesus é muito maior. É muito maior. Porque nós não estamos isentos das tribulações. Nós não estamos isentos das lutas. Nós não estamos isentos dos sofrimentos da vida. Não estamos isentos. Mas quando encontramos paz em Cristo, nós encontramos satisfação em Jesus. Nós podemos passar por lutas, nós podemos passar por momentos difíceis, podemos cambalear um pouco. Mas essa paz não sai. Não sai. Ela permanece firme. E é tremendo porque é uma promessa de abundância de paz. Abundância de paz para o reino deste rei que veio para julgar as nações, que se apresenta para as nações. A abundância de paz. Em um mundo em que a gente escuta tantas más notícias, né? A gente escuta isso. Quando Jesus nasce, meus irmãos, é a prefiguração, é a realização dessa paz que nós obtemos com Deus, dessa paz que nós temos em Deus, dessa paz que experimentamos na presença do Senhor. Uma das músicas que se cantam por aí, ela diz: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. O medo não dominará mais as minhas atitudes. As más notícias não dominarão mais as minhas atitudes. O Filho de Deus, a sua vida, o seu testemunho, o seu reino dominará as minhas atitudes. O que eu sou, o que eu penso, o que eu faço é para glorificar, é resposta à ação maravilhosa desse Filho, desse Deus em nós e através de nós. Não somos mais escravos do medo. Ele está aí, sim. Situações que nos apavoram, situações que às vezes nos paralisam, sim. Não podemos ignorar isso. Mas a nossa vida não é mais guiada pelo medo. Não mais. Em nome de Jesus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Também vemos que esse reinado, aspectos desse reinado, né, que se apresenta no Natal, vem para sujeitar o mundo. Quando Cristo fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que tipo de liberdade é essa? Exatamente da liberdade que o mundo traz, da liberdade dessa prisão que o mundo traz, dessa prisão que o pecado traz, dessa prisão que a condenação traz. Nós vemos nos versos 8 aqui: curvem-se diante dele os habitantes do deserto, seus inimigos lambam pó, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis, os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. Nós vemos a rainha de Sabá oferecendo presentes ao rei Salomão. Mas nós vemos também Jesus dizendo que isso era uma prefiguração. Olha, os povos virão a Sião para aprender a lei do Senhor. O mundo será atraído para querer aprender o conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor encherá a terra, até que algumas águas cobrem o mar. Então são sinais de que o reino de Deus se prefaz como uma influência para o mundo.
Nós vemos as nações se curvando. Nós vemos aqui, no verso 11, todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Domine ele de mar a mar, no verso 8. Desde o rio até os confins da terra. Nós vemos Jesus andando sobre as águas. Nós vemos as tempestades se calando ante a voz do Senhor Jesus. A natureza lhe é dominada. As forças desse mundo são do domínio do nosso Deus. O mundo, suas maldades de nada servem, porque um dia, e isso está dito lá em Filipenses, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aonde que ele fala isso, que Paulo fala isso lá em Filipenses 2? No céu, na terra e debaixo da terra. Tudo foi submetido ao nosso Deus. Nós vemos que esse reino, ele acode ao necessitado, ao aflito, ao desvalido. E novamente eu destaco aqui no verso 12, meus irmãos, esse é o necessitado que clama. Esse necessitado que clama, que pede por socorro, no verso 12 do Salmo 72. Meus irmãos, o Senhor, ele escuta o clamor do seu povo. Nós temos lá, nós estudamos isso com os jovens no Apocalipse, e também quando a gente falou sobre Apocalipse aqui, há umas semanas atrás, a gente fez um breve resumo. Nós vemos lá no início do livro do Apocalipse que, dentre os povos que estão lá, haviam aqueles que clamavam. E os clamores dos santos eram ouvidos por Deus. Meus irmãos, Deus está ouvindo o clamor do teu povo. E Ele responderá. A resposta do Senhor já se perfaz em Cristo Jesus. O maior presente que poderíamos receber. Mas além disso, Deus sempre está a suprir as nossas vidas. Como a gente vê nos versos 16 e 17. Haja na terra abundância de cereais. Das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre, prospere enquanto resplandecer o sol. Sejam neles abençoados todos os homens. As nações lhe chamem bem-aventurado. Além de Cristo, nós vemos o Senhor mantendo, fazendo com que a sua providência se perfaça ao longo dos anos. Deus manifesta o seu cuidado com o seu povo. Deus manifesta a sua graça. Às vezes são coisas que ninguém sabe. Somente eu e Deus. Eu fiz um pedido ao Senhor e tal. E às vezes a resposta vem. Porque eu sou especial aos olhos do Pai e tal. Não nesse sentido, né? Mas é que Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido o seu pedido, tem ouvido o seu sonho. Às vezes nós fazemos besteiras, sonhamos coisas egoístas, né? Oh meu Deus, me dá uma mega sena, né, para resolver a vida. Já resolveria, a mega da virada está chegando, misericórdia, irmão. Estou brincando aqui. Resolveria todos os meus problemas. Não! Não resolve! Não resolve! O que resolve é esse Jesus. É Ele quem resolverá. É Ele quem veio para nos salvar. Os nossos problemas já foram resolvidos, porque nós temos salvação em Cristo Jesus. E por fim, meus irmãos, nós vemos nos 3 últimos versos aqui, nos versos 18, os 2 últimos versos aqui, né, 18 e 19, no reino de Deus a adoração. Jesus veio, né, uma das características, né,
aspectos desse reino em Cristo Jesus é que nesse reino há adoração. Nós vemos quando Jesus nasceu, nós vemos os anjos, os céus adorando a Deus, os pastores, nós vemos a cena, essa cena, né, aquelas cenas que são relatadas nos inícios dos evangelhos, com o mundo rendendo adoração a Deus, porque nasceu o Salvador, nasceu Jesus, nasceu o Senhor, nasceu aquele que veio para trazer sentido para a nossa vida. Meus irmãos, não podemos calar nossos lábios, não podemos deixar que as circunstâncias desse mundo tirem a expressão de adoração dos nossos lábios. Possamos olhar ali para Abacuque, né, o profeta Abacuque, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei. O Natal chega, meus irmãos, exatamente para nos fazer lembrar disso. De repente, ao longo desse ano, circunstâncias de repente calaram a nossa voz. Estamos de repente prostrados. Esses dias eu estava me lembrando daquele episódio da mulher que ficava curvada assim, um dos evangelhos, que foi curada por Jesus, se não me engano por 19 anos, 18 anos. E às vezes nós vamos nos curvando, né? Circunstâncias eu vou me curvando. Quando eu vejo, eu estou prostrado diante dos problemas. Aí vem Jesus e apruma a nossa vida. Traz razão para a nossa vida. Meus irmãos, Natal é isso. É tempo de nos relembrarmos dos valores do reino de Deus em Cristo Jesus. Muito mais do que o nascimento do rei, muito mais do que enfeitarmos nossas casas, muito mais do que colocarmos luzes, muito mais do que todas essas coisas. É tempo de nós olharmos para estes valores que já anos, centenas de anos antes eram comentados pelo salmista. A palavra do Senhor, ela vem preparando como um grande advento para a chegada de Jesus Cristo. E Paulo fala que Jesus Cristo é a exata expressão do amor de Deus. Privilégio que os povos, os autores do Antigo Testamento não tiveram, pois eles não conheceram a Jesus. E nós hoje temos o privilégio de conhecer integralmente a plena revelação do amor de Deus, que é Jesus Cristo. E vários são os valores do reino de Deus. Aqui eu trouxe alguns. É tempo de nos lembrarmos destes valores. É tempo de buscarmos estes valores. É tempo de nos apegarmos a Deus. Às vezes é tempo da gente promover mais justiça, às vezes é tempo de estarmos nos afastando mais das condições do mundo, às vezes é tempo de nos achegarmos mais diante de Deus. De repente nós estamos sedentos, de repente nós estamos nos sentindo abandonados, de repente nós estamos nos sentindo prostrados. Mas, meus irmãos, Jesus nasceu. Contra tudo e contra todos, contra todas as circunstâncias, Jesus veio. E nós vemos no seu nascimento que não foram circunstâncias fáceis. Não foi tudo certinho, né? Bonitinho, organizadinho. Não foi. José e Maria tentaram uma hospedaria, não conseguiram lugar, ninguém deu lugar para eles ficarem. Maria ali tendo que suportar uma gravidez diante de todo um preconceito da sociedade, José tendo que suportar um preconceito de toda a sociedade. Várias foram as situações ali que não foram fáceis. Jesus teve que nascer numa estrebaria, numa situação de precariedade. Passado algum tempo, eles tiveram que ir para o Egito, porque estavam matando todos os bebês por ordem do rei. Não foi fácil, meus irmãos. Ele nasceu debaixo de muitas dificuldades.
dificuldades. E essas dificuldades estão aí relatadas exatamente para mostrar que o nosso Deus não nos isenta das dificuldades, mas Ele está conosco nas dificuldades. Deus Emanuel é o Deus conosco, é o Deus que se faz presente em cada momento da nossa vida. Os dias não são fáceis, não são fáceis. Ainda convivemos com uma pandemia, ainda convivemos com mudanças no governo que estão por acontecer, ainda convivemos com várias circunstâncias no nosso país, muitas situações de incertezas, mas uma coisa é certa: Jesus nasceu, e a nossa salvação, ela veio. O reino de Deus, ele veio, e seus valores se fazem presentes em nossa vida. Em nome de Jesus, a gente possa ter essa verdade em nossos corações. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos ajude, que nos capacite, em nome de Jesus. Vamos orar. Você, meu irmão, minha irmã, que de repente está se sentindo sedento, está se sentindo abandonado, está se sentindo sem paz, está se sentindo curvado, prostrado diante das circunstâncias, está dominado pela ansiedade, dominada pela ansiedade. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa trazer